Bom dia, turma! Um grande beijo para vocês, tá? Tudo de bom? Estão se cuidando? Isso aí, continuem se cuidando, tá legal? Bom, a nossa aula de hoje será de matemática. Nós iremos utilizar somente o livro de matemática, tá? E aí a tia Aline colocou aqui, ó, livro de matemática, páginas da 134 até a 147. Nossa, tia, quantas páginas? Não, mas porque a gente precisa utilizar todas essas páginas porque vem uma sequência aí de conteúdos. E assim, são coisas simples, tá legal? São coisas simples. Bom, sobre o que nós falaremos na página 134? Iremos falar dos polígonos, após iremos falar dos triângulos e depois dos quadriláteros, tá legal? Iremos falar somente sobre figuras geométricas, sendo que agora iremos falar um pouco das planas, aquelas planinhas. Anteriormente, né, em aulas anteriores, nós falamos das figuras geométricas, né, mas de outra forma. Agora vamos falar das planas, ok? Bom, e aí vem assim, polígonos. Em alguns momentos eu vou utilizar o livro, em outros momentos eu vou para o quadro, tá bom? Então vamos lá, polígonos. Observe na foto ao lado um mosaico feito na parede externa de um prédio. Ele apresenta vários polígonos. Então, se vocês observarem aí, na parede do prédio, né, existe o quê? Um painel aí, né? Ou seja, um mosaico, certo? Feito de quê? Feito de figuras. Polígonos. Então, vamos ver o que seria um polígono. Polígono é uma superfície plana, né? Porque anteriormente falamos de quê? Dos sólidos, né? Aquela figura que possui altura, largura e profundidade. As planas não. As planas, elas só têm o quê? Largura e altura, né? Bom, então vamos lá. Polígono é uma superfície plana, né? Planinha, certo? Com um contorno fechado e formado apenas por segmentos de reta, que não se cruzam. Então, aqui nos polígonos, no caso, as retas, elas não se cruzam, tá legal, pessoal? Observe o polígono abaixo. Então, aqui tem uma imagem da qual a tia Aline também colocou aqui no quadro. Bom, então, isso aqui que eu coloquei aqui, eu já li, né? Que é uma superfície plana, que é planinha, certo? Com contorno fechado, ó. Repare que o contorno aqui é fechadinho, tá? E formando apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Ou seja, elas têm retas e essas retas não se cruzam, ok? E aí aqui eu tenho na figura, ó, essa letrinha aqui, A, B, C e D. Observaram bem as letrinhas? Então, eu tenho da letrinha A até a letrinha B. E aí aqui eu coloquei, aí o livro que colocou, tá? AB, por quê? É a reta aqui de A e B, certo? B e C, B e C aqui, tá? C e D, C e D, e A e D. Opa, e D e A aqui seria, tá? A tia Aline que colocou D e A aqui, ao contrário, certo? Não, A e D mesmo. A e D mesmo. A e D mesmo, tá certo. A tia Aline aqui agora se confundiu, mas é A e D mesmo. Não, seria D e A, gente. Opa, D e A aqui, D e A aqui. Que é daqui pra cá, tá certo? D e A. D e A, ok? Então, o que seriam essas letrinhas aqui? Essas letrinhas juntinhas aqui, né, em duplas, elas seriam o quê? Os lados dessas retas, ó. A e B, ó, é esse ladinho aqui. B e C, esse outro lado aqui. C e D, esse outro lado e esse aqui. Então, essa junçãozinha dessas duas letrinhas seriam os lados desse polígono, ok? E A, B, C e D, né? A, B, C e D. Seriam quem? Seriam os vértices. Lembra dos vértices? Que são essas pontinhas aqui, ó. Esses biquinhos aqui da figura, né? Isso aqui são os vértices. Tá legal? Bom, aqui não está falando, mas eu vou falar também sobre os ângulos. O ângulo é esse espaçamentozinho que você tem aqui, ó. De uma reta para outra, ó. Essa pontinha aqui seriam os ângulos da figura, tá legal? Esse espaçamento aqui, ó, de uma reta e de outra. Esse espaço aqui seria o ângulo da figura, tá legal? Bom, e aí vem assim, de acordo com o número de lados, os polígonos recebem nomes diferentes. Porque, olha só, aqui abaixo no livro de vocês verão aí na casa de vocês que tem polígonos que têm quantidades de retas aí diferentes, uma da outra. E aí, de acordo com essa quantidade de retas aí, para cada polígono existe o quê? Existe um nome. Então, nesse primeiro aí, ó, 3 lados, que seria quem? Seriam o triângulo, tá?
Abaixo, 4 lados seriam quadriláteros, porque tem 4 ladinhos aí. 5 lados aí desse polígono seria o pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. E 10 lados, decágono. Então, assim, para a quantidade de lados que os polígonos têm, eles têm um nomezinho aí diferente aí um do outro, tá legal? Bom, e aí na página 135 existe o quê? Existe um exercício para vocês estarem o quê? Fixando aí, tá? No número 1 vem assim, observe os polígonos e complete. Então tem aí A, B e C. Vocês irão colocar a quantidade de lados que tem os polígonos, né? Os lados aqui que nós já vimos, ó, os lados, quantos lados tem, tá? Os ângulos, né? Que é esse espaçozinho aqui de uma retinha para outra, tá legal? E os vértices, que são quem? As pontinhas aqui da figura, certo? Então vocês vão colocar a quantidade de cada um. E no caso aí o nome, então vocês vão colocar o nome desse polígono aí, tá legal? Na letra B, a mesma coisa, tá? No número 2, na letra B, na letra C, na letra D, na letra E, na letra F, porque então são 6 atividades ainda no número 1. No número 2 é o seguinte, o formato de cada objeto abaixo lembra um polígono diferente. Escreva o nome do polígono relacionado a cada objeto. Então vocês têm aí algumas imagens de determinados objetos, vocês vão escrever o nome do polígono que se parece aí com esses objetos aí, tá legal? Bom, já partindo para a página 136, nós já vamos falar de outro tipo de polígonos, que são os triângulos, tá? Bom, então aqui a Tia Aline colocou alguma coisa também no livro de vocês. Triângulos é um polígono que tem 3 lados, ó, 3 lados, ó, 1, 2, 3 lados, 3 vértices, que são essas pontinhas aqui, certo? E 3 ângulos, né? Que é o espaçamentozinho aqui de uma reta para outra, esse espaçozinho aqui seria os ângulos, certo? Bom, e aí vem assim, no triângulo ABC ao lado, né, que é o lado do livro de vocês, aí tem esse triângulo aqui, tá? AB, BC e CA são os lados, ok? AB aqui que ele colocou, BC e CA que são os lados aí. Os pontos A, B e C são os vértices, ó. A, B, C são essas pontinhas aqui que são os vértices. ABC, BCA e CAB são os ângulos aqui que nós temos deste triângulo, ok? E aí, bom, então você já sabe o que são os lados, os vértices e os ângulos. Agora nós vamos ver o quê? A classificação de alguns triângulos, tá? Porque eles têm os nomezinhos aí diferenciados. Os triângulos podem ser classificados de acordo com as medidas dos lados que compõem. Porque esse triângulo aqui, ele tem os lados aqui. Todos os lados têm o mesmo tamanho, os lados são iguais. Só que a partir dessa classificação aqui agora, nós veremos algumas mudanças de determinados lados aí do triângulo. E para essas mudanças de lados, nós temos o quê? Uns nomes aí diferenciados aí. Então vamos lá. Os triângulos podem ser classificados de acordo com as medidas dos lados que compõem. O primeiro aí, equilátero, tem os 3 lados com medidas iguais. Então, é um triângulo normal, vamos dizer assim. Esse aí se chama o quê? Equilátero, certo? E aí ele colocou aí a medida aí AB, BC e AC, né? Ele fez a junçãozinha aí dos ladinhos. Agora vamos conhecer o isósceles. Isósceles. Então, assim, pessoal, peguem um lapisinho de vocês em casa, deem uma circulada no nome desses triângulos aí diferentes, tá? Porque no momento de fazer uma atividade para estudar fica melhor, tá legal? Isósceles. Tem 2 lados com medidas iguais. Então, percebam que esse aí é um pouquinho mais o quê? Diferenciado, né? Ele tem os 2 lados apenas assim, iguais, né? Esse outro aqui, ele já é menor, né? Ó, reparem que esse lado aqui, eles são iguais. Esse aqui que é diferenciadozinho, tá legal? Ele já vai se modificando aí. E o escaleno tem 3 lados com medidas diferentes. O escaleno, ele já é bem mais diferenciadinho, ó. Ele tem, ó, essa partezinha aqui meio inclinada, essa outra aqui é maior, certo? Do que essa daqui. Opa! Ok? Essa aqui é mais extensa aqui um pouquinho. Então, percebam que o escaleno ele é meio esquisito, né? Ele tem os 3 lados completamente diferentes aí, tá?
E aí vem assim, os triângulos também podem ser classificados de acordo com as medidas dos ângulos, né? Daquela junçãozinha assim, de uma retinha para outra, né? Esse aqui seria o ângulo, né? Então, percebam aqui agora, os triângulos podem ser classificados de acordo com as medidas dos ângulos deles. E aí você tem o quê? O retângulo, que tem um ângulo reto, certo? O octoângulo, que tem os 3 lados agudos, né? Pontudinhos aí, bem agudinho. E o obtusângulo, que tem um ângulo que é obtuso, lá de cima, né? Ele é bem mais, ele é um pouco achatadinho. Então, assim, vocês precisam observar bastante, né, a forma com que cada um aí tem os seus ladinhos, né, a quantidade de retas aí, uma é diferentezinha da outra, tá? Tem que prestar bem atenção aqui nas imagens do livro, tá bom? Na página 137, vocês têm o quê? Vocês têm um exercício, tá, do 1, 2 e 3, que é o seguinte. No número 1 aí, com a régua, então vocês vão precisar de uma régua. Meça os lados dos triângulos e classifique em equilátero, isósceles e escaleno. Então, primeiro vocês vão pegar a reguinha e vão medir aí. Aí ele colocou assim, C e E. Então, vocês vão medir do C para o E, quantos centímetros tem, tá? Peguem a reguinha lá, botem lá do zerinho e vejam quantos centímetros tem até do início, da letrinha C até a letrinha E. E vão colocar um númerozinho aí. Depois, do C e do D, vão colocar os centímetros, depois do D e do E. Então, assim, são 3 ladinhos aí para vocês estarem utilizando a reguinha para estar medindo. E aí vem assim, o triângulo CDE é o quê? É um equilátero? É um escaleno? É um isósceles? Não sei, vocês é que vão colocar aí, tá? Então, para atividade 1, vocês vão precisar de uma régua. Número 2, classifica os triângulos quanto aos ângulos e quanto aos lados. Então, vocês vão ter que colocar o nome aí desses triângulos aí, tá? Quanto aos lados. Lá atrás, na página anterior, tem esses nomezinhos aí, é só observar a imagem. 3. Este é um desafio. Observe a figura abaixo e determine quantos triângulos há nela. Então, vocês vão ter que observar essa imagem aí do meio, tá? E aí vão fazendo o quê? Vão fazendo outras imagens aí com outros triângulos também. Tá legal? Bom, virou a página agora, 138 aí. Agora nós vamos falar dos quadriláteros. A tia Aline até colocou aqui também alguma coisa falando sobre os quadriláteros, né? Quadriláteros vem de 4, né? São polígonos que têm 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices, ou seja, 4 lados, né? 1, 2, 3, 4, certo? 4 vértices, que são essas pontinhas aqui, certo? E 4 ângulos, né? Que é esse espaçamento aqui que você tem de uma reta para outra, né? Esse vãozinho aqui são os ângulos, certo? Bom, e aí vem assim, observe o quadrilátero AB, C e D, que foi essa imagem que a tia Aline colocou ali no quadro. AB, BC, CD e DA, ou seja, né? Ele somou aqui o quê? Os ladinhos, né? AB, BC, CD e DA, certo? Os ladinhos aí. Bom, são os lados do quadrilátero. Os pontos A, B, C e D são os vértices, né? As pontinhas A, B, C e D. Esses biquinhos aqui, os vértices. ABC, BCA, CDA e DAB são os ângulos internos do quadrilátero. Que são essas aqui, né? São os ângulos, certo? Os ângulos. AC e BD são as diagonais que a tia Aline não desenhou. São essas diagonais aqui, né? Essa linhazinha pontilhada, né? Essa diagonal, aquela linhazinha aí inclinadinha que o livro colocou para vocês aí. Essa é a diagonal. Diagonal é um segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos de um polígono. Os quadriláteros sempre possuem 2 diagonais. Ou seja, né? Você liga o A ao C e o B ao D. São 2 diagonais, certo? Ponta a ponta aí. Bom, e vem assim, classificação dos quadriláteros. Como nos triângulos nós tivemos também algumas classificações, nos quadriláteros nós também temos as classificações também. E aí você tem o que aqui no livro de vocês? O paralelograma. É um quadrilátero que tem 2 pares de lados opostos paralelos. E aí você tem assim, o A com B, o C com o D embaixo, depois o B com C e depois o D com A, tá? Vocês vão observar a imagem do livro de vocês aí em casa.
Alguns paralelogramas, dependendo das características que possuem, recebem nomes especiais, como retângulo, losango e quadrado. São formas geométricas que vocês já conhecem, né? Então vamos ver aí, o retângulo é um paralelograma que tem 4 ângulos retos. Então se vocês observarem aí no livro de vocês, vocês vão ver que os ângulozinhos deles, eles são o quê? São retinhos, né? Porque tem uma linhazinha marcando aí, tá? Então esse aí é o retângulo do livro de vocês. Na página seguinte, nós temos o losango. O losango, que é um paralelograma que tem os 4 lados com medidas iguais, né? Que é aquele famoso losangozinho que nós temos na nossa bandeira do Brasil, naquela parte amarelinha. E aí temos algumas letras também, tá? N, O, P e M, tá? Dentro desse losango aí. E o quadrado, que é um paralelograma que tem os 4 lados com medidas iguais e os 4 ângulos retos também. Tá legal? As medidas dos ângulos aí do quadrado são retos. E aí eu tenho quem agora? Eu tenho o trapézio. É um quadrilátero que tem apenas 2 lados opostos paralelos. Os trapézios podem ser classificados em retângulo, isósceles ou escaleno. Então temos aí o trapézio retangular, que tem 2 ângulos retos, tá? Que no caso aqui é o A com B e o D, e o C com D. E aí abaixo vem as medidas aí em ângulos. Trapézio isósceles, os lados não paralelos têm medidas iguais. E o trapézio escaleno, os lados são paralelos e têm medidas diferentes, ou seja, todos os ladinhos aí, cada um tem uma medida diferente aí, tá? Bom, e aí eu tenho aqui na página 140 um exercício que é para quê? Do número 1, identifique os paralelogramas com a letra P e os trapézios com a letra T. Então, assim, o que for paralelograma, vocês vão colocar a letrinha P. O que for trapézio, vocês vão colocar a letrinha T. E assim, sempre observando aqui, teve a dúvida? Volta lá atrás na páginazinha anterior para poder recordar aí o paralelograma e o trapézio, tá legal? 2. Escreva o nome de cada quadrilátero e classifique-o se possível. Então, assim, vocês vão observar as imagens e vão o quê? Vão dar nome a ele. É um losango? É um paralelograma? É um quadrado? É um retângulo? Então é só dar nome aos quadriláteros aqui na página 140, tá? O exercício 2. Bom, a página 141, tá? É uma atividadezinha também muito legal. Vem assim, localizando pontos. Para localizar pontos em um plano, podemos desenhar 2 retas numéricas que se cruzam do zero, uma horizontal e outra vertical, perpendicular entre si. Ou seja, elas vão se cruzando, né? Então, quando você fala uma linha na horizontal, é isso aqui, certo? E na vertical, certo? Então, uma linha na horizontal e a outra na vertical, como vocês vão ver aí no livro de vocês que tem. Essa construção é chamada de plano cartesiano. Veja a localização dos pontos A, B, C e D do plano cartesiano. Então, vocês têm uma imagem aí, tá, do plano cartesiano, onde vocês têm aqui abaixo uma numeração, ó, começando do 0 e aqui ele foi até o 10. Eu sempre vou ler primeiro a parte da horizontal, que é a parte de baixo. Depois é que eu vou ler a parte de cima vertical, tá? E percebam que tem algumas letrinhas aqui, A, D, C e B. Vocês é que irão completar aí, onde vão colocar a letrinha E aí ainda, mas vamos ver onde. Então vamos lá, representamos a posição de um ponto no plano cartesiano com um par ordenado. A gente precisa de um par. Que par seria esse? Nesse caso aqui eu vou precisar do número de baixo e depois vou juntar o número de cima, tá? Assim eu faço a leitura. Por exemplo, representamos a posição de um ponto no plano cartesiano com um par ordenado. Para formar o par ordenado, eu vou precisar formar um par. Como que eu vou fazer isso? Escrevemos 2 números entre parênteses e separados por vírgula. O primeiro número deve indicar a posição do ponto em relação à reta horizontal e o segundo a posição em relação à reta vertical. Observe. O par ordenado 1 e 2 indica a posição A. Então, vocês vão observar no plano de vocês aí que tem a letrinha A aqui, mas essa letrinha A, que par ela indica? Ela indica o 1, porque olha só, se você observar bem, o 1 está abaixo, tá? Está na linha horizontal, e o 2 está aqui acima, que está na linha vertical. Então, formou-se o quê? Formou o ponto A, tá? O par ordenado é 1 e 2. O par ordenado 4 e 5 indica a posição B. Então, o B está aqui, ó, o B está aqui em cima, vocês vão ver.
o par ordenado é o 4, porque está aqui na linha horizontal, e o 5 está na vertical, ok? O par ordenado 6 e 3 indica a posição do ponto C. Então, eu tenho o ponto C aqui no meu plano cartesiano. Quem seria aqui essa letrinha, esse númerozinho? 6 e 3, porque olha aqui, ó, o 6 da parte horizontal e o 3 da parte vertical. Cada número de um par ordenado indica uma coordenada do ponto. Agora faça o que se pede. Então, é isso aqui que vocês vão fazer. Determine o par ordenado do ponto D, tá? No plano cartesiano acima. Então, vocês têm o plano D aqui, tá? Que númerozinho vocês vão colocar aqui embaixo? Então, vão observar quem está na direção do D aqui na parte da linha horizontal e depois vão observar quem está na linha vertical, o número aí, ok? E aí vem assim, marque o ponto E no plano cartesiano acima, sabendo que o par ordenado dele é 2 e 6. Então, o 2 é aqui embaixo na minha linha horizontal, né? E o ponto 6 aqui. Então, vocês vão ver aí, vão colocar a letrinha E aí que está pedindo. Bom, já na página 142, vem assim, determine o objeto representado no plano cartesiano em cada um dos pares ordenados indicados. Então, vem assim, letra A. Então, vocês vão observar primeiro aqui ao lado que nós temos um planinho cartesiano e eu tenho uma numeração na linha de baixo da horizontal e números na linha vertical. E temos linhas o quê? Cruzadinhas aqui, como na atividade anterior. E aí vem assim, a letra A, 3 e 2. Que objeto estaria relacionado a esses pares aí, né? Do 3 e do 2. Bom, 3 aqui e o 2. Eu tenho o quê? Eu tenho uma gangorra. Então, vocês vão escrever a palavra gangorra aqui. E assim vão fazer com a letra B, com a letra C e com a letra D. Vocês podem observar aí que, de repente, a junção aí, né, dos pares, de repente, pode não ter objeto nenhum. Tá legal? No número 2 vem assim, escreva os pares ordenados dos pontos indicados no plano cartesiano abaixo. Então, aqui agora vocês vão fazer o contrário. Ele está dando a letra, né? Vocês vão buscar aqui no plano cartesiano a letrinha A aqui. E aí vocês vão ter que colocar quem ao lado, vocês vão ter que colocar a numeração. Então, essa letrinha A aqui, ela está entre quem? Ela está entre 3 na horizontal, e aí eu subo, e está entre 8. Ok? Na vertical. Então, vocês vão botar aqui 3 e 8. E assim vão fazendo com a letra B, com a letra C, com a letra D, com a letra E e com a letra F. Esse plano cartesianozinho aqui, ele lembra muito uma batalha naval, tá? Um jogo da batalha naval. Bom, temos o exercício do número da página 143, tá? Que é algo bem semelhante também, sempre observando o que está na horizontal, na linha da horizontal, na linha da vertical. Sendo que nesse exercício do número 3, vocês têm letras na horizontal e números na vertical, tá, pessoal? Presta atenção aí, ok? Bom, e aí na página 144, não precisa fazer nada, não. Nós vamos para 145. Ampliação, ampliar é aumentar. E redução, que você reduz. Ampliação e redução de polígonos na malha quadriculada. Então, você tem uma malha aí que vocês vão no livro de vocês, tá? Miguel pintou 3 figuras na malha quadriculada, observe. Então, ele pintou aí 3 figuras, certo? Aí vem assim, a figura azul é uma ampliação da figura vermelha. Então, você tem uma figura azul aqui, né? Ele utilizou o quê? 4 quadradinhos aí da malha. E a vermelha, né, é uma redução da figura azul, ou seja, ele diminuiu, certo? Ele utilizou somente um quadradinho aí, ele reduziu, certo? Na página 146, tá? Tem uma outra atividade também, de acordo com essas medidas. Observe as medidas de comprimento dos lados das figuras abaixo e assinale as alternativas que completam as frases corretamente. Então, vocês têm uma malha aqui com 2 figuras, certo? E aí abaixo vocês vão o quê? Vocês vão responder as perguntas de acordo com essas imagens acima. Na página 147 é o seguinte, observe a figura da malha abaixo. Então vocês têm uma malha, certo? Que é esse desenho aí cheio de quadradinhos. E aí você tem a imagem A e B. E aí ele diz assim, letra A, desenhe uma figura que seja a ampliação da figura dada, de modo que os lados de uma nova figura tem o dobro. Então, se tem o dobro, você vai dobrar o tamanho, né? Você vai aumentar a quantidade de quadradinhos aí.
certo? De comprimento dos lados da figura original. Letra B, desenhe uma figura que seja a redução. Então, você vai desenhar uma figura o quê? Menor, né? Da original, de modo que os lados tenham a metade da medida do comprimento dos lados da original. Então, vocês vão ter uma original aqui, tem aí, né? E aí, vocês primeiro vão fazer uma com o dobro e a outra com uma medida o quê? Reduzida, certo? Então, é só contar a quantidade de quadradinhos que a figura normal está utilizando, vão dobrar e depois vão reduzir essa imagem aí. Então, vocês irão desenhar duas imagens aí dentro dessa malha, né? Ou seja, vão ter que ter 3 imagens no caso. Aqui já tinha e mais 2 que vocês vão construir, tá? Então, assim, façam com bastante atenção, observem bastante essas imagens, né? Esses polígonos, tá? Leiam com atenção o nome de cada polígono, de cada triângulo, de cada quadrilátero, ok? Qualquer coisa, a tia Aline está no grupo para poder estar tirando as dúvidas desses polígonos, tá? Um grande beijo e até a próxima aula.